Olá, amigos do MEFA, sejam todos bem-vindos a esse nosso novo encontro no estudo da doutrina espírita, né? Estamos aí no programa fundamental, vamos dar continuidade a este estudo. Nós recentemente iniciamos um tema sobre a lei da liberdade, né? E dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho hoje de livre-arbítrio e fatalidade, para a gente continuar, né, nessa lei de liberdade. Mas antes disso, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecer pelo dom da vida, buscar que os bons espíritos nos auxiliem, né, na melhor interpretação dessa bendita doutrina. Que assim seja. De acordo, tem uma frase de um vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, George Shaw, que ele diz o seguinte: liberdade significa responsabilidade. Por essa razão, a maioria dos homens a teme. Então, isso tem muito a ver com fatalidade. Por quê? Porque, de repente, você pode falar, tudo que acontece na minha vida é fatalidade do destino. Então, dane-se a minha liberdade, eu não tenho liberdade para agir. Só que a gente sabe que o espiritismo não é bem assim. Esse tema, pessoal, a gente vai encontrar lá no Livro dos Espíritos, questões 851 a 867. Então depois eu recomendo a todos fazerem a leitura de todas essas questões. Evidentemente, nesse nosso encontro a gente vai tratar de algumas das questões, entendeu? Eu vou até me estender um pouco mais nas questões, além do roteiro que a gente segue, eu vou tratar de mais algumas questões. Mas eu recomendo depois que façam a leitura, tá? E aí a gente também vai falar um pouquinho da obra Leis Morais, do Rodolfo Caligares. Mas a maioria será essas questões do livro, né, as questões do Livro dos Espíritos. Então vamos lá. A doutrina espírita, tratando desse tema, fala o seguinte. Vamos lá na questão 851. Houve as seguintes perguntas aos espíritos: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E neste caso, que vem a ser o livre-arbítrio? Então, só retomando, por isso que aquela frase é interessante, que o homem teme a liberdade, né? Porque se a gente jogar tudo na conta da fatalidade do destino, então não tem liberdade nenhuma, né? Fica muito mais cômodo. Eu até sempre trago essa reflexão quando a gente vê a questão política, né? Muitos defendendo regimes autoritários, ditatoriais, né? Porque é muito mais fácil, né? Não vamos ser responsáveis, nós, sociedade civil, não seremos responsáveis por governar o nosso país. É mais fácil delegar isso a alguma autoridade militar, ou seja, quem for, né? É um pouco na minha visão, é um pouco fácil você abrir, a sociedade civil quer abrir a mão da responsabilidade dela tocar uma nação. Não, essa responsabilidade tem que ser nossa, de todos, né? Inclusive dos militares, de quem não é militar. A responsabilidade é toda nossa. Vindo a resposta. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquear, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe exagerando aos teus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer péias. Então, pessoal, a gente, ao reencarnar, através do planejamento kármico, a gente planeja provas de natureza física, deficiência do corpo, doenças, limitações financeiras. Então, se eu vou nascer numa família pobre ou rica, essas são todas provas que a gente tem no projeto kármico, mais ou menos na escolha. Só que as questões morais, e a gente vai ver até a questão do assassínio aqui, né, do homicídio, isso depende de nós aqui tocando. A gente vai ou não
sucumbir a essas provas de acordo com o nosso livre-arbítrio. Então, a fatalidade ela é bem limitada na doutrina espírita, tá? Evidentemente, aqui fica claro que o Senhor, né, o Espírito, ele é o Senhor de ceder ou de resistir a essas tentações, principalmente morais. Então, a pessoa, por exemplo, trai o companheiro, né? Ah, isso era o destino. Não, ele vai ceder ou não àquela tentação, entendeu? Ele vai ter algumas... pode planejar algumas coisas, né? Como diz aqui a doutrina de natureza física, ao reencarnar, vai reencarnar com uma deficiência, com uma dificuldade financeira tremenda, tudo isso. Mas as atitudes aqui tomadas é o livre-arbítrio, não são fatalidades. Existem doutrinas que pregam a existência do fatalismo, tá? Que esse comanda a vida da pessoa em todos os sentidos, do nascimento à morte. Ou seja, tudo que acontece na pessoa é uma fatalidade. Aí eu vou pedir para dar uma lida para vocês aqui. As doutrinas que pregam a existência de um fatalismo, comandando a vida da pessoa em todos os sentidos, do nascimento à morte, ensinam que todos os acontecimentos estão previamente fixados por uma causa sobrenatural, cabendo ao homem apenas o regozijar-se se favorecido com uma boa sorte, ou resignar-se se o destino lhe for adverso. Os predestinacionistas baseiam-se na soberania da graça divina, ensinando que desde toda a eternidade algumas almas foram predestinadas a uma vida de retidão e depois da morte a bem-aventurança celestial, enquanto outras foram de antemão marcadas por uma vida reprovável e, consequentemente, pré-condenadas às penas eternas do inferno. Se Deus regula antecipadamente todos os atos e todas as vontades de cada indivíduo, argumentam, como pode este indivíduo ter liberdade para fazer ou deixar de fazer o que Deus terá decidido que ele venha fazer? Então, esses deterministas, né? Esses predeterministas deixam claro que é tudo obra do destino. Então, aqui teriam os escolhidos, que vão para o céu, e os que não são escolhidos, que vão para o inferno. Tira toda a responsabilidade do indivíduo. Os deterministas já os deterministas, que é um pouquinho diferente dos pré-deterministas, sustentam que as ações que conduzem o indivíduo, longe de serem livres, dependem integralmente de uma série de contingências. Aquele não pode furtar-se, como os costumes, o caráter e a índole da raça a que pertence, o clima, o solo e o meio social em que viva, a educação, os princípios religiosos e os exemplos que receba, além de outras circunstâncias não menos importantes, quais o regime alimentar, o sexo, as condições de saúde, etc. Essas doutrinas, como se vê, reduzem o homem a simples autômato, sem mérito nem responsabilidade. Já o Espiritismo nos apresenta ensinamentos mais concordantes com a justiça, bondade e misericórdia divina. Então, a fatalidade no Espiritismo ele é um produto já do livre-arbítrio, tá? Porque você faz algumas escolhas para o seu progresso espiritual, para o seu projeto reencarnatório. Entretanto, esse projeto, mesmo o projeto reencarnatório, pessoal, ele é flexível, tá? Pode ocorrer que você consiga fazer algumas modificações nele quando encarnado, se é principalmente para o bem. Então aqui vamos fazer a leitura de mais as questões ainda tratando desse assunto. Eu vou ler algumas questões conforme está o itinerário aqui que a gente tem seguido, para depois aí eu vou tratar de algumas coisas que eu achei interessante a gente também trazer. Só também fazendo a referência, esse conceito de predestinacionistas e deterministas estão na obra As Leis Morais de Rodolfo Caligares. A questão 861, tratando ainda, fala o seguinte: ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser assassino? Não. Escolhendo uma vida de lutas, sabe... Ai, perdão, pessoal. Espera aí que eu pulei uma questão. Perdão. 859. Depois eu vou para 859. Com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida, se dá o mesmo que com a morte, que não pode ser evitada quando tem de ocorrer? Aí está falando o seguinte: então a morte é uma fatalidade, ela já está predestinada, tá? A questão da morte.
São de ordinário coisas muito insignificantes, de sorte que vos podemos prevenir deles e fazer com eviteis algumas vezes, dirigindo o vosso pensamento, pois nos desagradam os sofrimentos materiais. Isso, porém, nenhuma importância tem na vida que escolhestes. A fatalidade verdadeiramente só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer no mundo. Então isso teria fatalidade. Então a nosso encarne, a nossa encarnação e nossa morte, fugiu a palavra, que o desencarne, essas sim estão pré-definidas, tá? E aqui é bom, importante fazer um parênteses sobre o suicídio, tá? O suicídio não, ele é uma transgressão à lei divina. Então o suicídio é sempre em razão do livre-arbítrio. Peço desculpa, pessoal, eu tô com um pouco de alergia, então eu fico às vezes o olho incomodando. O suicídio é o livre-arbítrio da pessoa em findar essa encarnação. É uma grave, né, transgressão à lei divina. Então tem nada de fatalidade o suicídio, tá? É uma escolha daquele espírito. O que a gente tem notícia é que tem espíritos que falham, vêm a esse planeta, se suicidam, retornam, se suicidam. Mas isso não é fatalidade, é sempre a falha, né? O espírito falha nas provas e opta por isso, tá? Agora, aparecer e desaparecer, aí poderemos ter obra da fatalidade. Na verdade, você está planejando o reencarnatório, vai abrir uma vaguinha, você vem. Mas aí você já vai ter uma data pré-determinada, tá? Para desencarnar. E aí eu estava falando na 861 do assassino. Ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser assassino? Ou seja, então quando você vai fazer seu projeto reencarnatório, você sabe que você vai matar alguém? Você já tá, não, vou encarnar lá, vou ter que matar aquele cara, porque na encarnação passada eu era escravo e ele era o meu senhor. Então vou ter que matar ele. E infelizmente, essa questão me fez uma reflexão bastante bacana. Infelizmente a gente vê às vezes os espíritos relativizarem, né? Ah, acabou matando lá, mas tinha algum karma ali, né? E aí não, pessoal, não tem que relativizar. E provavelmente existia algum karma ali entre aqueles dois seres. Mas quem cometeu o assassínio errou. Ele tinha o livre-arbítrio de não fazer e evoluir moralmente. E ele errou na prova. Ele falhou na prova. Então a gente não tem que ficar contemporizando essas questões, às vezes, que espíritas, infelizmente, contemporizam. Ah, tinha um karma ali, fazer o quê? Né? Já estavam... Esses dois espíritos aí eram complicados, vieram aqui e tal. Provavelmente um matou o outro anteriormente, agora esse outro vem matar. Não, errou. Falhou. Então vamos à resposta aqui. Não. Ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassino sabia que viria a ser assassino? Os espíritos respondem, não. Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que ao crime precederá quase sempre de sua parte a deliberação de praticá-lo. Então você vem sabendo que você vai encarnar às vezes com alguém que te matou várias vezes, que é um espírito complicado, mas você sabe que a sua prova para vir aqui, você sabe que moralmente você tem que vir aqui e não matar aquele espírito, você resolver com ele. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-lo ou não. Se soubesse previamente que, como homem, teria que cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado. Ficai, porém, sabendo que ninguém há predestinado ao crime e que todo crime, como qualquer outro, resulta sempre da vontade do livre-arbítrio. Então, todo crime cometido por um espírito, seja os crimes que a gente vê, graves, né? Estupro, pedofilia, não há predestinação para fazer aquilo. E não há, tá fazendo porque veio se ajustar. Não, é crime. É contra a lei divina. Você está fazendo mal para o seu semelhante. Está lá no Evangelho de Cristo. Que isso é infringência à lei básica. O espírito falha. Se nós cometermos um crime, nós estamos falhando. Ponto. Não tem mas. Mas, não tem. Falhou. Aí Kardec faz a seguinte observação. Ademais, sempre confunde duas coisas muito distintas. Os sucessos materiais da vida e os atos da vida moral. A fatalidade que algumas vezes há só existe com relação àqueles sucessos materiais, cuja causa reside fora de vós e que depende de vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem, que por conseguinte tem sempre a liberdade de escolher.
no tocante, pois a esses atos nunca há fatalidade. Então, quando a gente está tratando de questão moral, não há fatalidade. Tá? A escolha, a liberdade, aí vem a responsabilidade. Quando nós temos liberdade, nós temos responsabilidade. Questão 866. Então, a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio. Tu mesmo escolhe a tua prova sobre a fatalidade do projeto kármico. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, tanto mais te elevarás. O que passa a vida na abundância e na aventura humana são espíritos até vi aqui o que significa essa palavra. Pusilânimes, ou seja, que revela fraqueza moral, covarde e medroso, que permanecem estacionários. Assim, o número dos desafortunados é muito superior ao dos felizes deste mundo, atento que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. Eles veem perfeitamente bem a futilidade das vossas grandezas e gozos. Acresce que a mais ditosa existência é sempre agitada, sempre perturbada, quando mais não seja pela ausência de dor. Então, pessoal, então essa fatalidade que parece presidir os destinos é resultante das escolhas estipuladas no nosso planejamento reencarnatório e do nosso livre-arbítrio nas ações cotidianas. Tá? Então a fatalidade pode ter uma ingerência na forma material, nas dores físicas, na condição de pobreza ou riqueza que você vai reencarnar, naquela família que você está se ajustando ali, que às vezes você teve o planejamento reencarnatório, conseguiu reencarnar com aquela pessoa como sua mãe, ou como seu pai, como seu irmão. Isso pode ser a obra da fatalidade para aquela encarnação. Dali para frente, o que você vai fazer ou deixar de fazer, aí é o seu livre-arbítrio. Tá? Então a prova você escolhe, mas depois as atitudes certas ou erradas é você quem toma. Tá? Não se esqueça que para a doutrina espírita, como a gente já viu na questão 843, sem o livre-arbítrio nós seríamos uma máquina, tá? E aí também tem uma importante também uma prefácio do nosso lar manual. Emmanuel fala o seguinte: não há fatalidade para o bem, não há fatalidade para o mal, e sim destinação para o bem, tá? E aí, para a gente encerrar, tem mais algumas questõezinhas aqui. Que é interessante a gente fazer a leitura. E hoje eu vou pedir desculpas, eu vou fazer a leitura da Joana de Ângeles, até em razão do tempo da aula já, tá? Aqui quando tá falando a questão... Aí tem umas questões interessantes aqui. 852 fez a segunda indagação. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procedem. Não lhe estará no destino ou infortúnio? São, talvez, provas que lhe caiba sofrer e que elas escolheram. Porém, ainda aqui lançais a conta do destino, o que as mais das vezes é apenas consequência das próprias faltas. Trata de ter pura a consciência em meio dos males que te afligem, e já bastante consolado te sentires. Então é a prova que você escolheu. Aí, questão 853. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? Fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte ou é. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. Então, a hora da morte, aí já tem você já nasce, né, com o Henrique falou já disso. A gente nasce com já mais ou menos vamos dizer, uma pilha, uma carga, né, vital. Vou viver até aquele momento. Aí a hora da morte é fatalidade, tá? Aí a 854 faz a seguinte pergunta, mas você fala assim, tá, pra que a gente tem essas provas que parece que escapou da morte, né? Do fato de ser infalível a hora da morte, poder-se-á deduzir que sejam inúteis as preocupações que tomamos para evitá-las? Não. Visto que as preocupações que tomais vos são sugeridas com o fito de evitares a morte que vos ameaça, são dos meios empregados para que ela não se dê. Com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência devem ter? Tá, se eu não vou morrer, né? Se eu não sou peru para morrer de véspera, então por que eu passo por perigos? O fato de ser a tua vida posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejaste.
a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Se escapas desse perigo quando ainda sob a impressão do risco que correste, cogitas mais ou menos seriamente de te melhorares, conforme seja mais ou menos forte sobre a ti a influência dos espíritos bons. Sobrevindo o mau espírito, digo mal subtendendo o mal que ainda existe nele, entras a pensar que do mesmo modo escaparás a outros perigos e deixas que de novo tuas paixões se desencadeiem, por meio dos perigos que correis. Deus vos lembra a vossa fraqueza e a fragilidade da vossa existência. Se examinarmos a causa e a natureza do perigo, verificareis que quase sempre suas consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou da negligência ao cumprimento de um dever. Deus, por essa forma, exorta o espírito a cair em si e a se emendar. Essa questão é muito interessante. Quem, né, pessoal, quem já passou por questões de experiência de quase morte, ou situações graves que a pessoa achou que ia morrer, eu não tive essa experiência, sempre fala que vai melhorar, né? Já repararam? Pode ver relatos de pessoas que sobrevivem a desastres, a uma queda de avião, sobrevive a pessoa. Ou mesmo na pandemia, pessoas que passaram lá próximo da morte, voltam e falam, eu vou mudar minha vida, eu vou viver melhor, eu vou ser mais tolerante. Exatamente isso aqui. Mas ele já fala aqui, né? Os espíritos já falaram, depende da sua vibração. Se você for vibrar mais para os espíritos, você vai ter essa vontade de... Como você quase morreu, você vai rever sua vida e vai melhorar. Agora, se você ainda continua influenciado por espíritos, né, não esclarecidos, você não vai mudar nada, né, e vai continuar. Então essa questão que vem é bastante interessante. E eu lembrei da pandemia, né? Porque muitas pessoas passaram por situações muito difíceis da pandemia e disseram, vou mudar minha vida, vou melhorar. E não é fácil, nem sempre melhoram, continuam na mesma toada. E passaram por experiências, né, que Deus mostrou a fraqueza e a fragilidade. Hoje a aula ficou mais extensa, agradeço a todos. O centro já está aberto, né? Segundas, sextas e sábados. Quem puder comparecer será muito bem-vindo. E a gente vai continuar mais algumas aulas gravadas até o final deste ano aí para encerrarmos 2022. Continuem sempre buscando leituras, né, edificantes. Cuidem do que pensam, vigiai e orai sempre, não se esqueçam disso. A gente tem vivido momentos, né, há bastante tempo no nosso país bem de violência, tudo. A gente está próximo, estou gravando hoje próximo da data das eleições, a gente vê bastante esse antagonismo, né, no nosso país. Então vamos tentar vibrar positivamente, buscar o auxílio dos bons espíritos para que esse país possa tomar o caminho, né, do Evangelho do Evangelho de Cristo. Muito obrigado a todos, até a próxima.